Boa noite, consciência. Aqui é Mário Jorge, sempre falando alguma coisa de útil, contribuição a você em relação à obra de My Big Tool, Tom Campbell, que nos acompanha, aguardando aqui o Alex chamar. Desculpa aqui um pequeno atraso, mas eu entrei no, no Instagram errado. Entrei no meu pessoal enquanto eu tinha que entrar no... Opa, agora, lá vamos nós. Alex chegando. Boa noite, esse é Alex. Eu acho que eu não estava muito consciente, né? É que normalmente eu quase nem entro no meu perfil pessoal e eu deixei o celular nele da última vez que eu consultei aqui, agora peguei, entrei, nem reparei. Ainda bem que você avisou. Ia Já ser um não, vexame. já dei umas dessas, já aconteceu, faz parte, Mário. Obrigado, viu, por essa oportunidade de bater um papo contigo, meu amigo, sempre uma honra. É. Ah, na verdade o convite é seu, né? Então, para mim é que é uma honra. Mas a gente, você sabe, a gente já se conhece há bastante tempo, é sempre uma boa oportunidade de conversarmos aí em conjunto. Obrigado Sim, pela sugestão do tema de falar sobre consciência e expansão de consciência, despertar, né? sim. Hoje. E são sempre temas aí profundos que dão muito, muito pano para manga, como se dizia antigamente. Com certeza, Mário. E até esses dias atrás você estava fazendo a live com a Eliane e eu coloquei essa questão lá, que foi uma questão que veio de alguns clientes meus. E realmente eu falei, ó, não tem uma pessoa mais certa e preparada para conversar sobre esse assunto consciência, que muitas vezes é confundida com consciente. E tem uma bagunça toda aí, emoção, razão, consciência. Claro que acho que também entra a questão da percepção pela visão material, pela visão energética. Eu compartilho total da visão da consciência, somos consciência. Mas queria conversar contigo. Eu perguntei lá na live aquele dia, você me deu uma resposta que foi muito precisa. Eu tinha passado uma resposta para o meu cliente e você foi direto no ponto do tipo, a consciência é o observador de toda essa criação. Mas, Mário, como é que, de repente, se eu estou começando, eu consigo entender esse movimento de eu não sou meus pensamentos, eu sou consciência? Como é que é a tua visão sobre isso, meu amigo? Então, é curioso, né? Porque você vê, né? Mike Guitou, como você sabe, está aqui o Tom Campbell acompanhando a gente, tem a obra dessa trilogia. Ele é um físico, isso, exato. É um físico e especialista em consciência, estudou consciência por mais de 35 anos e trabalhou também em física, com simulações de computador para a NASA, para o Departamento de Defesa. E ele acabou que ele, estudando a consciência, em paralelo com ser um físico e aplicar o método científico e trabalhar com sistemas de computador, ele acabou encontrando muitas similaridades que deu margem a ele perceber como é que a consciência funcionava, como a consciência era, e que deu margem a estas explicações. Agora, apesar de ele ser um físico, né, e falar de uma forma racional, não é uma obra de fórmulas nem nada, né? É uma obra descrita em linguagem comum, aí em português, estava em inglês, agora, depois de muito trabalho, ela está toda em português. Mas o que eu queria dizer é que, assim, apesar de ser um físico, ele fala de formas que às vezes se assemelham a alguns gurus falando, né? Porque ele está falando do mesmo tema e descrevendo como aquilo é, e apesar de usar temas corriqueiros, a coisa fica próxima das descrições que alguns dão, né? E uma das coisas que a gente entende que é fundamental sobre a consciência, que a consciência é a fonte de tudo, tudo é derivado dela, isso sim, falando assim bem rapidamente, é a ideia a ideia na qual o My Big Tool está construída. Né? Então, existe uma consciência fonte, da qual nós somos uma parte, somos consciências individuadas. E o legal é que não é nada de estranho, né? É aquela consciência que a gente percebe, né? Porque qualquer um,
por mais automatizado ou desligado que esteja, o cara consegue perceber pelo menos a diferença entre estar dormindo ou desmaiado, inconsciente, e estar consciente. Estar consciente é estar percebendo as coisas, que eu vou chegar no que você está falando, né? Então, quando eu dei aquela resposta para você, o meu melhor entendimento de tudo isso até este momento, né, é que a consciência é aquilo que te permite perceber todas as coisas. É onde você percebe tudo, é onde tudo se passa, é onde tudo é reconstruído e percebido, onde tudo é sentido, onde tudo é visto, onde tudo é ouvido, né, aonde a gente percebe tudo, os sentimentos, as sensações e os pensamentos. Então, chegamos aí na questão da sua pergunta. Né? Os pensamentos, né, para quem já fez um esforço de tentar meditar, ou já ouviu o Eckhart Tolle falando para você introduzir um pouquinho de silêncio entre um pensamento e o próximo, entre uma palavra pensada e a seguinte, se você observar o próprio pensamento, ele não tem uma continuidade, né? Você meio que pensa em palavras, você não pode estar observando imagens, ou, sei lá, visualizando, sonhando, acordado, mas, em geral, é aquela história de ficar, como se estivesse ouvindo rádio, né? Com um comentarista, aquilo fica falando o tempo todo. Mas ninguém fala sem respirar, e nem o pensamento, né? Entre você pensar uma palavra ou outra, se você observar, né, e pôr em câmera lenta, você vê que tem vãos, né? E é isso que o Eckhart Tolle também costuma falar, né? Se concentra no vão entre os pensamentos, né? E tenta dilatar esse vão para ampliar. Mas assim, se você, né, que está nos acompanhando, algum dia já fez algum esforço de meditação, né, e meditação buscando esvaziar a mente, e conseguiu ficar por alguns segundos, minutos, sem pensar, você obviamente percebe que não deixou de existir, né? Porque tem aquela famosa frase lá, até fiz um artigo essa semana bem interessante aí, falando do Descartes, né? Penso, logo existo, e a outra frase lá do Shakespeare, que é ser ou não ser, eis a questão, né? Que estão tão correlacionadas de alguma forma, e o artigo propõe por que essas coisas são importantes e por que você pensar sobre quem você é, o que é a realidade em que você vive, de onde ela veio, o que você está fazendo aqui. Essas questões fundamentais da humanidade, elas são muito importantes para o nosso dia a dia. E a maioria das pessoas sequer percebe isso, né? A maioria acha que isso é questão filosófica para filósofo, para cientista, né? E assim, está intrinsecamente, intimamente ligado com a nossa possibilidade de experimentar uma melhor qualidade de vida, uma felicidade, né? Mas voltando ao fio da meada, então esse artigo está aí, se alguém quiser dar uma olhadinha, a gente tem link aqui no nosso Instagram, é só ir nos destaques, e tem um link ser ou não ser, né? Tá bem interessante, vai ajudar a complementar as ideias daqui. Mas então, voltando à questão do pensamento, você percebe que você consegue ficar sem pensar e você não deixa de existir, não desaparece, né? Então, assim, aquela identificação do penso, logo existo, né? As pessoas estão acostumadas, isso é um pensamento, esse cartesiano é um pensamento, às vezes, que está associado, apesar de que originalmente o Descartes tinha outras filosofias, mas ele ficou associado à ciência materialista. Então, a ciência que pensa que você é os pensamentos, os pensamentos vêm do cérebro, né? Que você é os pensamentos, por consequência é o cérebro, e o cérebro é um acidente da natureza que gerou a biologia, que gerou o cérebro e que gerou os pensamentos, né? E a pessoa pensa que as pessoas têm medo, né? E às vezes é uma coisa tão cansativa o pensamento, que assim, eu nunca percebi isso, né? Você vai crescendo, a gente tem certos hábitos, né? Eu tinha um hábito, por exemplo, de estar em casa e a televisão está ligada, eu estou na cama e ligo a televisão, e daí quando eu desligo a televisão, eu ligava o rádio e deixava uma música suave. Eu gostava de dormir com uma música suave, por quê? Eu não percebia, mas era óbvio, né? Eu me concentrava naquela música, na verdade eu me distraía me concentrando na música, deixava de pensar nos problemas do dia a dia e aí dormia com facilidade. E se eu deitasse sem nada,
você começa a ouvir, né, no sentido de dar atenção aos pensamentos, começa aquela... Meus avós diziam que era aquela caraminhola na cabeça, né? Ou meu avô dizia que era parafusando, você começa a parafusar e aí você não desliga, né? Não apaga. Mas então a gente acaba tendo essa enorme dificuldade de lidar com isso e a gente fica assim, sou eu, é o que eu sou. E o que eu sou, aparentemente, é um chato de galocha, porque não para nunca, né? Não desliga, não dá um sossego. Mas, efetivamente, nós não somos os pensamentos. Pensamento é uma das ferramentas da consciência. Então, a consciência tem acesso a todos os sentidos do nosso avatar, né? Visão, audição, tato, ela tem acesso a ter sensações, sentimentos e a todos esses sentidos, e ao pensamento. Então, o pensamento é uma das coisas que está aí no leque das possibilidades da consciência. Só que a gente, deixa o pensamento solto, a gente não é ensinado, não é treinado, não é explicado. Na verdade, ninguém sabe o suficiente para ensinar você, né? E aí ninguém ensina nada e você acaba virando escravo daquilo e tendo que se livrar de alguma forma. Ou vai tomar remédios, calmantes para apagar, né? Ou vai tomar álcool para apagar, né? Ou vai tomar drogas, ou vai deixar uma música ligada, uma televisão ligada. Então a gente acaba recorrendo a recursos para tentar dar uma controlada naquilo que, de outra forma, pode acabar sendo uma tortura, né? Assim, eu acredito, assim, pela minha própria experiência, né, do que já foi para mim, era uma tortura. E eu nem entendia bem o que era e encontrava essas fugas através de métodos simples, né, que nem a música e a televisão. E hoje, depois de meditar, de me aprofundar, de muito autoconhecimento, de perceber tudo isso, né? Meu maior prazer é quando eu não penso nada, e eu consigo, né? Eu consigo ficar alguns momentos seguidos sem pensar em nada, ouvindo, concentrando a minha concentração com a meditação, a concentração que nunca foi realmente ruim, mas ela melhorou muito. Então, assim, eu consigo me dedicar full, né? Se eu estou sentado assistindo uma palestra de alguém, e é algo interessante, né? Que eu fui lá porque me interessava, senão não teria ido, eu consigo meio que esquecer de mim e me focar no conteúdo do que está sendo passado. Isso é uma felicidade, né? Facilita o aprendizado, a retenção. Então, assim, tem N impactos práticos, mas além do que, você está vivendo aqui agora, está em estado, quando você está com esse foco, é um estado meditativo também. Então, qualquer coisa que você faz com foco, que você entra no flow, é meditação também. Então você não precisa só estar meditando, esvaziando a cabeça, né? Quando você está com foco e atenção em alguma coisa, e você relaxa, esquece o mundo, presta atenção naquilo, um livro, um filme, né? Isso também pode ser meditação. Qualquer coisa pode ser meditação, né? Meditação é atenção plena, por assim dizer, né? É conexão com você mesmo. E uma das coisas que vai te ajudar é entender isso. A pergunta é ótima porque você não é os pensamentos, não é penso, logo existe. Na verdade, assim, eu sugiro uma alternativa, tentativa, né? Percebo, né? Observo que penso, então logo percebo que existo, né? Porque se não estiver acontecendo nada, você pode ficar naquela sensação que não existiu. Mas você continua existindo, você está percebendo que nada está acontecendo. Mas o fato de perceber que pensa também permite perceber que existe, né? De uma certa forma. Mas não é uma necessidade. Não é aquele eu tenho que pensar, senão não existe, né? O penso logo existe te leva a pensar, muitas vezes, né? Pelo menos Sim. algumas pessoas, eu era nesse caso, que penso logo existe. Então eu sou o pensamento. Se não estiver pensando, né? Eu nunca parei para pensar isso, mas a verdade era que se não estivesse pensando era como se não existisse. Sim, e é interessante isso, né, Mário? Porque eu tenho direcionado alguns trabalhos que eu tenho feito à expansão de consciência. E é interessante porque isso faz a gente voltar. Muitas vezes as pessoas que vêm, elas estão no início desse movimento, né? E para mim, pelo menos, Mário, quando eu comecei a deduzir, a chegar a essa conclusão do universo consciencial, nossa, isso para mim foi e de certa forma ainda é um pouco difícil em alguns campos, porque o Tom, ele tem uma colocação no primeiro livro lá no Despertar que nossa, aquilo fez muita diferença para mim. Eu já falei em outras lives que a gente fez, que foi aquela questão dele colocar
a crença e o conhecimento, né? E a crença ali como algo que eu acredito, mas não vi, mas o conhecimento como algo que eu experienciei. E aí ele traz a questão do pseudo-conhecimento, daquilo que você acha que conhece, mas só acredita. E isso, para mim, bateu muito forte, Mário. Porque quando eu li isso, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, isso faz sentido. Aliás, isso faz muito sentido, porque por mais que uma parte minha, ela comece a entender esse lance da consciência, mas quando eu observo com mais humildade, eu vejo que tem muitas partes minhas que ainda atuam no paradigma da matéria, porque é muito desafiador fazer esse, eu vou colocar a palavra salto, mas talvez a palavra transição fique muito mais forte. Porque isso faz pensar coisas do tipo assim, bom, se eu sou consciência, se eu não sou os meus pensamentos, se eu sou o observador de mim mesmo, é como quase que se realmente o meu estado real de viver nem fosse desse plano. Esse plano tivesse uma interação com ele. Isso me faz até lembrar, será que não é isso que Jesus dizia quando ele falava assim, meu reino não é deste mundo? Será que ele não estava se referindo a esta consciência plena, que era exatamente a fonte da criação toda? E nesse momento, realmente, verdadeiramente, somos deuses. Porém, essas crenças que vão formando na nossa vida, através do inconsciente coletivo, dos nossos pais, do modelo linear de ver a vida, mecânico. Eu vi uma expressão esses dias muito interessante de um livro, e o cara falava o seguinte, quando a gente quer criar na vida, a gente tem que observar que nós fomos instruídos a pensar na mecânica do processo. Então, nós sempre pensamos, vou fazer uma aula, que temas que eu vou fazer, que slides, como é que eu vou divulgar, essa é a mecânica. Mas ele diz o seguinte, a mecânica ela é um efeito de uma causa que é você entrar no espírito da coisa e achar a vibração essencial para aquele movimento. Porque quando eu imerjo dentro de mim, que é esse estado de atenção plena que você falou, é quando de repente você está ali, Mário, produzindo algo e de repente você sai dessas interferências e você se conecta tanto com aquilo que você está fazendo que naquele momento nem existe diferença entre quem você é e o que você está fazendo. É uma conexão mais profunda que exige, obviamente, uma entrega e uma essência energética, vamos colocar assim. Porque quando você está dentro desse movimento, naturalmente você olha para fora e a mecânica do processo aparece. Mas a mente materialista ela vai pensar na mecânica, antes de pensar na essência do sentimento. Então, eu me questionando, sabe, Mário? Comecei a observar e falei, caramba, existem implicações muito fortes, vamos colocar assim, quando eu começo a dizer a mim mesmo que eu começo a entender o universo consciencial. Eu não sei para ti como foi esse movimento, porque aí vem a questão de novo. É muito desafiador quando você conversa com uma pessoa que está começando o estudo e diz para ela, você não é os seus pensamentos. Porque até ela ter a base do entendimento consciencial, se eu não sou meus pensamentos, eu sou o quê? Entende? Então, mas aí é que vem essa questão de você colocar isto, né? É claro que se a pessoa é extremamente materialista, ela está numa sinuca de bico, né? Porque, e eu falo porque já passei por isso, né? Eu nasci católico, por assim dizer, eu fui coroinha por vários anos, minha avó gostaria que eu fosse padre, mas eu não tinha a menor tique para ser padre, mas assim, essa questão de vocês... Depois eu comecei a me apegar à física, comecei a estudar no colegial e achei fantástico, adorei. E aí fui entendendo tudo como se passava, fui fazer engenharia. Você consegue saber, né, por que as coisas ficam em pé, por que um prédio não cai, né, por que a maçã cai para baixo, em que velocidade que ela bate no chão. Né, você consegue calcular tudo. Então você fica com uma sensação assim meio super poderosa. Né? Você fala assim, não, que isso? Eu sei tudo, né? Deixa comigo. E você vai se comer ao ponto de se achar a última bolacha do pacote. Mas você chega num ponto que você está olhando, né? Pô, é matéria, né? Então é matéria. Matéria, Big Bang vira, sai plasma, vira partícula, partículas se juntam, viram átomos, átomos se juntam, viram estrelas, estrelas explodem, geram materiais mais pesados, né? E depois, na sequência, geram planetas, planetas geram vida, eventualmente, vida é unicelular para começar, vai se complicando, vai evoluindo, e uma hora gera ser humano, gera cérebro, gera consciência. Então, esse é o pensamento materialista. Então, que tudo é matéria e o resto é... Né? E aí você, assim,
por esse ponto de vista, você é só matéria, né? E o pensamento é um resultado da matéria, da biologia, e é um acidente de percurso, e esse acidente vai se perder rapidamente, porque você tem uma janela de mais ou menos 80 anos aqui, e aí, puf, do mesmo jeito que apareceu, desapareceu. Então, isso gera um medo terrível, que, aliás, é o que você estava comentando antes também, a questão da crença, do dogma, dessas coisas que a gente aceita, né? E todas elas, em geral, a gente aceita por conta do medo, né? Que a gente vem recebendo isso dos familiares próximos, dos familiares distantes, dos amigos, dos vizinhos, dos colegas de escola, dos colegas de trabalho. A gente vem alimentando tudo isso a vida inteira, ouvindo aquelas coisas, aceitando, né, dos livros, que às vezes estão explicando, mas também não tinham conhecimento suficiente para compreender, né, e explicam. Você também aceita, né, porque o cara, sei lá, de repente era um historiador, era um cientista, mas era um ser humano, todos erram, né? Ninguém tem bola de cristal, mas muitos acham que tem, e vai entregando a verdade como se assim fosse, e nós vamos aceitando, né? E a gente tem coisas tão embrenhadas que a gente sequer percebe que elas estão lá, e elas influenciam a nossa vida o tempo todo. E uma delas é essa conexão. Mas a questão é a seguinte, aí você materialista, com medo da morte, você inventa, né? Tenta inventar um monte de coisa, mas principalmente o que as pessoas, que na maioria sem perceber são materialistas induzidos, gostariam de encontrar é a fórmula da vida eterna, porque gostariam de não morrer, né? E isso por quê? Por medo de morrer, porque pensa que a morte é final. Então eu costumo dizer que uma das coisas fundamentais de Maibilitou, das ideias do Tom, é justamente esta percepção de que na realidade, né, confirmado pela física quântica, tudo aqui nesta realidade é construído com informação, não existem partículas, né? Partículas são informações sobre determinado tipo de coisa que se agrupa como se fossem partículas materiais, mas que na verdade não existem e que nem são visíveis e mensuráveis, ou seja, não estão lá, né, na verdade, e só se transformam em alguma coisa, né, aquela história da dupla fenda, quando alguém vai lá, conscientemente, mede, constata, busca onde a partícula está, então ela fala, oi, cheguei, né, na hora. Né? Então a física quântica não sabe explicar isso, mas ela constata que a realidade é construída por informação. A física digital, especialmente baseada em consciência, no caso do Tom Campbell aqui, de Maibilitou, ela explica isso de forma fácil. O que é esse negócio da partícula aparecer de repente? É a famosa renderização. O que é a renderização? Muitas pessoas não sabem, é o que estão vendo aqui na tela do celular agora. A nossa imagem está sendo transformada em zeros e uns, aí ela vai para a torre do celular, segue para a torre do outro celular, chega no teu celular ou no teu computador, é decodificado, aqueles zeros e uns eles já estão numa sequência pré-combinada e se transforma em imagem e som de novo. Então, isso é renderização. Então, a realidade, a consciência fundamental, a fonte, e nós, consciências individuadas, renderizamos a realidade à medida da necessidade. Se eu estou olhando para o celular, eu estou renderizando o que está no celular para a minha consciência, recebendo do fluxo da fonte, da mesma forma que o celular aqui está recebendo da antena, né, o sinal, e o meu está mandando, e o seu está recebendo, e vice-versa, né? Então, esse sistema de informação fica muito fácil de trabalhar. Então, assim, a física quântica constatou que é informação, mas ela se recusa ainda a aprofundar mais de como que esta questão da informação funciona. E ela funciona, mas para isso, né, se você é materialista, você não tem aonde colocar essa informação. O cara chega lá e descobre que é informação. E agora, o que eu faço? Né? Por isso é o desespero. O cientista é materialista. Ele fala informação, a realidade é informação lá no fundo, mas de onde está vindo essa informação? Se está vindo de um lugar que não é um lugar material, para ele não existe. Então, ele fica numa sinuca de bico. Parte do pressuposto errado e fica numa sinuca de bico. Para que eu estou falando disso tudo? Não é? Porque se você entender corretamente o que está acontecendo, que exatamente como funciona aqui com o celular, a renderização, o fluxo de ida, de volta, e decodificação e codificação dos zeros e uns,
né, transformam zeros e uns em imagem e som. E a fonte, e nós que somos consciência, é como se fosse, né, a estação central da consciência, né, o sistema maior de consciência, está trabalhando com todas essas consciências individuadas, trocando informação, como se fosse através da rede de internet ou das antenas de celulares, mandando fluxos de zeros e uns, que são codificados e decodificados para ser renderizados imagens, sons, pensamentos, sentimentos, sensações. Então, assim, nós somos da mesma matéria da fonte, por assim dizer, que não é matéria, é consciência, lidamos com informação, temos as mesmas chaves de codificação e decodificação da consciência maior, né? E aí, isto permite que a gente faça todo esse trabalho exatamente como essa conexão de celular, sem a menor dificuldade. Agora, você imagina, se nós humanos na Terra conseguimos criar um equipamento que consegue fazer isso, por que você acredita que a fonte, e nós que somos parte da fonte, não temos a propriedade de fazer isso com uma qualidade melhor e tal, que a gente nem percebe que está mergulhada num sistema desse? Agora, qual é o benefício de tudo isso? Né? Uma vez que você percebe que você é a consciência, que você está fora do jogo, né? O jogo está rolando aqui, você está controlando, mergulhado o seu avatar ou personagem através desse mergulho, dessa imersão. Você está interagindo, mas você não é o personagem. Então, o que você está lá fora. Então, igualzinho no videogame, quando o personagem leva um tiro e cai duro, o personagem acabou, você vai lá, reseta e começa de novo, e pega outro personagem e continua jogando. Né? Então, a consciência, ela está de fora, jogando um jogo que ela mesma está gerando, né? E ela não é afetada pelos problemas do personagem. Né? O personagem, ele serve justo para você interagir e ter um histórico, né? É um teatro, vamos por assim dizer, né? Como se fosse um teatro. Você está experimentando uma peça, ou um filme, ou uma novela, e você está interagindo. E depois que acabou a novela, os personagens desfizeram, foram todos embora, arrumaram outro emprego em outra novela, e vai ser outro personagem em outra novela. A consciência que eu sou é o ator. O personagem só existe durante a novela, durante o filme, né? Durante o teatro. Então, assim, tudo isso para dizer, desculpe de novo, às vezes não tem forma curta de dizer para simplificar, a história ajuda a que a compreensão fique simples. Agora, eu consigo entender que se eu não sou o personagem entra na história, sai da história, e eu continuo existindo, entrando em histórias e saindo de histórias, vivendo um personagem diferente. Então eu não morro. Então eu não preciso viver para sempre. Nunca vai ser descoberto um mecanismo de fazer ninguém viver para sempre, porque esta realidade não é para isso. Claro que tem remédios que hoje fazem a gente viver até 100 anos, quando há 500 anos atrás vivíamos até 30. Né? Um cara com 40, 50 era exceção. Então, assim, a qualidade de vida com a tecnologia está melhorando. Mas ninguém tem a expectativa e nem precisa da necessidade de ter um corpo que viva para sempre, porque isso aí, isso não é um objetivo da consciência. A consciência que nós somos já vive para sempre, ela não precisa disso. Ela justamente troca de personagem para ter uma experiência diversa. Né? E você não ter esse medo da morte implica porque você constatou que a coisa realmente é assim, você perde o medo. Né? Ninguém quer morrer, eu não tenho ânsia de morrer. Ó, eu estou aproveitando essa experiência, quero aproveitar ao máximo, e quando acabar, vou aproveitar outra. Né? Mas não tenho vontade de acelerar esse processo. Porém, não tenho medo. Por quê? Porque eu sei que não acaba. Se eu sei que não acaba e que eu não tenho medo, eu não tenho medo do maior desconhecido, e os outros menores eu também tampouco, porque todos os outros, né? A gente às vezes para evoluir, para mudar, para aprender alguma coisa, tem resistência, porque você vai mudar, significa que você vai deixar de ser aquilo que você era. E isso gera medo. Né? Você vai fazer uma transição para algo novo. Você vai mudar de emprego, você fazia uma coisa que você já fazia há alguns anos, estava acostumado, você fica com medo de entrar no emprego novo, porque vai ser uma função diferente. Aí você tem medo. Esse medo da mudança, qualquer medo de qualquer mudança equivale ao medo da morte, porque a morte, na verdade, também é uma grande mudança com o desconhecido. Você nunca sabe. Hoje você sabe o seu emprego hoje, você pode até achar que ele não presta,
mas você conhece e sabe os problemas e sabe os benefícios. O novo, você não sabe. Mesmo que pareça muito bom, você só vai descobrir a hora que chegar lá. Exatamente igualzinho à morte. A gente pode imaginar o que quiser, mas em geral não sabe nada, né? E você é um grande desconhecido. Então, o desconhecido gera medo. E todo medo de mudança é medo desconhecido que se relaciona ao medo da morte. E você perder já esse principal é uma grande coisa. Agora, fica mais fácil trabalhar nos medos menores, né? Como você estava comentando, é uma necessidade a gente ir vendo que coisas a gente tem que são crenças, porque cada crença está encobrindo um medo, né? E aquele medo, quando você vai olhar, ele não é nada demais, porque não é nenhuma morte, né? Mas você está encobrindo e ele vai ficando, aquilo que está embaixo do tapete, a pilha vai crescendo, o calombo, e você não sabe o que está lá, parece pior do que é, a gente não lida com aquelas coisas, mas é muito interessante lidar, né? E limpar, porque você limpa as suas crenças, você vai ficando leve, vai deixando as âncoras para trás, carrega menos peso, fica mais leve, mais fácil, né, ultrapassar os obstáculos com o corpo mais leve, né, carregando menos peso. Né, são tudo que eu estou falando são metáforas, né, mas é por aí. Não sei se acho que respondi, né, mas... Sim, sim, sim. Com certeza, Né? Mário. Você vai falando aí, é tão interessante que vai abrindo muitas lacunas assim de ideias, de percepções, né? Porque é interessante, mesmo quando você está com pessoas que estão abertas a fazer esse movimento de, vamos dizer assim, de transição de paradigma, né? Essas primeiras questões iniciais que vêm à mente. Eu não sei se o meu processo, pelo menos para abrir essa porta, ele foi um processo. Eu estava sozinho, eu estava buscando muita coisa, e eu comecei, na verdade, eu sempre tive uma coisa que eu nem sabia definir, mas é exatamente como o Tom fala. Eu sempre fui cético, mas fui aberto, tá? Então, para mim, ó, aquilo fez um certo sentido, deixa eu entender mais, deixa eu entender mais. Né? Porque quando você estava trazendo, aí falando da teoria do Big Toe, da física quântica, você também estava me associando coisas que são do taoísmo, do budismo, do espiritismo, de todas as religiões ou doutrinas que olham para a vida espiritual, vamos dizer assim, que talvez seja a mesma coisa de vida consciencial. E esse é um grande desafio que eu encontro muitas vezes quando a gente está fazendo esse processo de desenvolvimento, porque eu nunca tive muito apego religioso, Mário. Então, assim, quando eu comecei a entender que a percepção ela é individual, que ninguém consegue ver o mundo como eu vejo, eu não consigo ver o mundo como ninguém vê, a primeira coisa que já veio foi, bom, se a forma que eu vejo o mundo é única e exclusivamente minha, e cada pessoa tem a sua, então qualquer coisa que me disseram que é de um jeito, mas eu nunca fui buscar por mim mesmo, eu tenho que começar a resgatar isso de novo. Isso me fez ficar curioso para entender e estudar história, sabe? Comecei a estudar história por documentário, história, leis da época do cristianismo, toda essa coisa. E aí você consegue olhar e você fala, caramba, mas tem muita coisa aqui que mas não está batendo mesmo, sabe? Tem muita coisa aqui que não está fazendo o menor sentido, porque quando você começa a olhar de uma visão, vamos dizer assim, um pouquinho maior, mais macro, mais nível de consciência, de evolução, de processos, de todo esse movimento, a gente consegue pelo menos 90% das coisas separar, vamos dizer assim, o que é do homem e o que é de Deus. Porque eu sempre tive curiosidades, eu acho que a gente está falando de autoconsciência e essas perguntas talvez sejam interessantes. Né? Eu sempre tive curiosidades do tipo assim, Mário, por que de repente as pessoas falam que de repente se você fizer uma coisa você vai para o inferno, mas quando a gente volta na história, Jesus, em suas últimas palavras, disse, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Ele não falou, ninguém vai para o inferno, ninguém está condenado. Não, não. Ele só falou, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, a consciência deles está dormente. E aí eu comecei a observar essas coisas e falei, pera um pouco, tem coisa errada aqui. Num sentido não geral, porque, Mário, honro e respeito todas as religiões, porque acredito que todas elas, na sua essência, têm um caminho de luz e de amor. Todas elas. É que é diferente a filosofia em si ou a religião em si das pessoas que a praticam, que são falíveis. Então a gente está falando aqui de pessoas específicas e não generalizando, tá? Mas eu realmente tive que me desprender de todas elas para começar a fazer essas questões e começar a tentar entender de onde veio todas essas histórias. E aí você conhece lá os evangelhos apócrifos, né? Então você consegue lá, Conselho de Nicéia, a Bíblia foi realmente colocada ali no que acharam que tinha que ser colocado. Volto a dizer aqui, gente, não estou descredibilizando a Bíblia. A Bíblia tem muita informação quântica ali maravilhosa. A questão
sabe, de consciência. Neville Goddard, se você vê a tradução que ele dá da Bíblia, é fantástica, como sendo uma tradução muito mais espiritual. Ele diz que a Bíblia não é um relato de histórias, ela é um manual psicológico. E é interessantíssima essa visão. Então a gente começa a perceber, Mário, que realmente, caramba, eu tenho que me dar a permissão, a partir do momento que eu começo a entender esse lance de autoconsciência, de começar a descobrir a vida. De começar a realmente olhar para as experiências e falar, ó, qual é o significado que isso tem para mim de verdade, né? O que isso significa? Porque se eu estou num universo consciencial, é óbvio que se eu estou passando situações muito difíceis, isso reflete o estado da minha consciência. Mas aí a gente chega num ponto que a gente vai ter que começar a olhar que de um certo lado, não existem culpados nessa história, porque a culpa gera mágoa, que gera apego, que te distrai da consciência e te identifica com o ego. E eis aí um caminho evolutivo que muitas vezes é desafiador, né? Eu, pelo menos para mim, Mário, consegui dar os starts de pensar sobre isso quando eu senti que realmente a gente vivia numa época maravilhosa, onde, por mais que tenhamos problemas, e a ideia é essa mesmo, porque sem a diversidade a gente não cresce, então, se estivesse num lugar perfeito, já estaria numa consciência mais iluminada, num outro avatar, talvez numa outra dimensão, num outro mundo. No plano espiritual tem muitas terminologias, mas aqui nesse plano parece que nós estamos realmente aqui para despertar a consciência. E aí vem uma questão, que até queria ouvir sua opinião sobre isso, a Lucelena fala muito sobre isso, ela fala, a consciência só nasce do contraste. Ou seja, enquanto no universo da consciência, entendo eu, que a gente fala de unicidade, mas no universo da experiência eu preciso do preto para entender o branco, do certo para mensurar o errado. Qual que é a sua visão sobre isso, Mário? Não, é perfeito. Primeiro, né, eu não, obviamente, a obra em vídeo da Lucilena Galvão é gigantesca, eu não posso alegar que vi todas. Mas eu vi uma grande parte, e eu aviso a você assim, que eu nunca tive um pelo para discordar dela em coisa alguma. Então, assim, ela é uma pessoa com conteúdo fantástico, que ajuda qualquer um, ela tem um cabedal, e elas têm uma experiência de vida, ela conta as histórias, inclui coisas da mãe, coisas da avó, né? Ela tem experiência de vida. Então, ela não pega e solta um negócio lá árido, porque tem alguns filósofos aí, famosos, que, assim, que tem alguns, especificamente um, que não acredita em absolutamente nada, não vou criticar, mas, assim, ele tem uma memória fantástica, ele cita coisas do Arco da Velha, né? Mas, assim, ele cita da mesma forma automática que um gravador para ser educado, né? Então, assim, ele puxa aquele negócio, né? Fulano falou isso, isso. Então, do ponto de vista do Beltrano, ele cita 3, 4 pontos de vista para falar de uma questão e, assim, o que é que ele acha realmente fica difícil de você descobrir. E é uma coisa que você só vai avaliando. No começo eu ficava meio mesmerizado, né? Eu olhava e falava assim, nossa, tem o filósofo tal, o filósofo tal, o filósofo tal, né? Eu gosto muito, por exemplo, do Mário Sérgio Cortella, porque é um cara que tem conteúdo também, né? Ele, quando fala das coisas, você vê que ele fala com sentimento. Então, ele tem aquela história, aqueles nomes, aquela memória, aquele conteúdo, mas ele tem conteúdo próprio. Então, a Lucilena Galvão, para mim, é o melhor exemplo de tudo isso. Mas essa questão do contraste que você falou, para não perder o fio, que eu sou louco para começar uma coisa a puxar a outra e perco o fio, né? Posso ir? Essa questão é uma das frases favoritas minhas em relação ao que ela tem algumas que ela repete o bordão, porque realmente são impactantes e você precisa se ligar, e então ela volta e meia ela traz, né, porque faz parte de quase tudo, e uma delas é o contraste. Você está mergulhado em uma realidade de contrastes. O que isso significa? Bom, vamos para a origem. Se você quiser pegar o Tao, a gente pode, porque eu até esses dias fiz uma postagem, não sei se você viu, sobre o Tao, porque o Tao é uma coisa que me impressiona. O Tao, para mim, é a primeira física, a primeira aplicação de física da humanidade, que foi feita há milhares de anos atrás na China, né? E ele lembra muito o Ma Big Tou. O Ma Big Tou parte do seguinte princípio: como todo modelo científico, ele tem algumas hipóteses em cima das quais ele ele deduz o funcionamento da realidade, e aí, em função do que ele deduz, você verifica se tem fundamento ou não, constatando na prática. É assim que a ciência
funciona, né? Mesmo quando ela é descritiva, que nem aqui no caso. Mas ela funciona de uma forma racional. Então, os dois pressupostos de MyBigTools são que existe consciência e que existe evolução. Evolução a gente conhece, porque tudo aqui a gente percebe evolução, até tecnológica, né? Está esfregando na nossa cara. Tem a biológica, que começou com um ser unicelular, e hoje tem todos os seres vivos que existem na face da Terra. Isso é evolução, né? A evolução começou com a roda, com o fogo, e hoje tem celular, telefone, satélite, né? Foguete. Então, assim, evolução é uma coisa básica que todo mundo conhece. Consciência também. Então, a consciência evolui ela mesma para gerar tudo. Como é que ela evolui? No começo, você imagina essa consciência como um grande vazio com potencial para gerar tudo que gera hoje, que a gente percebe, tudo que a gente não percebe, né? Mas ela no começo era um vazio potencial, exatamente como no Tao, por isso que eu citei o Tao. O Tao tinha um vazio inicial com potencial que ele chama de Wuji. É um vazio com potencial de vir a ser tudo. E aí, o que é a primeira coisa que essa consciência começa a fazer, acidentalmente ou não, mas pressionada pela evolução, ela percebe que ela é como se fosse... Imagina que esse grande vazio, vamos dizer que ele é plano, é como se fosse um lençol, e lençol você sabe que tem os fios numa direção e os fios na outra, que geram uma tela e geram uma grade. Então isso aqui é uma metáfora, não é a realidade, né? Nessa metáfora, esse grande lençol branco, vazio, sem informação nenhuma, parado, flutuando no universo. Aí, você pega cada cruzamento dessas linhas, você imagina um ponto naquele cruzamento. Você imagina que cada ponto daquele pode subir ou descer, né, em relação ao plano e formar um 0 ou 1. 0 ou 1. Né? 0 ou 1, mais 1, menos 1, positivo, negativo, como você quiser. Mas vou falar de 0 e 1, que é como a realidade está mais... A forma mais simples de descrever é essa. É a mesma coisa que gera imagem e som no celular, é o 0 e 1. Então, ele começa a perceber que cada posição pode assumir zeros e uns. E começa a brincar com aquilo, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. E aí começa a combinar 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e começa a, né, brincar com aquilo e vai a informação. Isso é informação. Então, quando todos aqueles bits estão lá zerados ou estão aleatórios, não contém informação nenhuma. Então, essa informação, essa fonte começou vazia, com zero informação, porque não tinha nada de útil ali, mas ela começou a brincar com aquilo e gerar informação e conteúdo, né? Até poder vir a gerar um universo como o nosso, que a gente observa aí com 14 bilhões de anos-luz de idade, 90 bilhões de anos-luz de diâmetro, né? E onde tem um planeta com 8 bilhões de habitantes humanos, fora todos os zilhões de outros seres que estão aqui. Então, e esse universo é uma gota d'água num multiverso de realidades criados por essa fonte, ok? Mas essa fonte começou com esses zeros e uns, brincando com isso, e a 0 e 1 é a dualidade, ok? Antes não existia nada, era tudo uma coisa só e neutra, né? Isenta, nada, vazio com potencial de conter informação. Agora começou a brincar com os zeros e uns, agora contém informação, tá? Então, tudo é construído a partir de zeros e uns, que a gente já comentou antes, eu não vou falar de novo, né? Então, se tudo é construído com zeros e uns e a gente atribui informação, significado, como, por exemplo, formar imagens com aqueles zeros e uns, como na tela do computador, ou formar conceitos, né? Se eu falo abóbora, é um conceito. Eu vou ligar a imagem daquele vegetal lá, né? Capa verde, conteúdo alaranjado, cheio de sementes, né? Porque eu associei, é tudo por associação. Então a gente vai experimentando as coisas, vai dando nomes, vai associando, mas tudo é construído, no fundo, com zeros e uns. Se você pegar cada letra que está escrita aqui na tela, ela tem uma sequência de zeros e uns que atribui significado àquilo. Mas tudo é construído com 0 e 1, ok? Começa a dualidade, tá aí. Por isso que eu voltei nesse tema, ok? E tudo é dual, né? É dual, a grosso modo, nos extremos, né? Tudo tem extremos, né? Então, amor, o oposto de amor é medo. Ninguém pensa que é ódio. Ódio é uma graduação
de amor, né? Por incrível que pareça. Por isso que muitas coisas que as pessoas veem num filme ou numa novela, os personagens começam brigando muito, acabam casados, né? Porque são coisas muito próximas. A dualidade aqui é medo e amor, tá? Depois a gente pode discutir isso de outra forma. Mas, assim, as coisas são todas duais, claro e escuro, né? Masculino e feminino, tudo vem em pares. E tem pares, e tem extremos, e tem intermediários, que são combinações dos extremos, ok? Se você pega 0 e 1, é 0 e 1, mas se você pegar 10 zeros e 10 uns, você pode fazer N combinações que vão dando os intermediários. Então, o fato de ser digital não impede que tenha uma escala de variação. Então, tudo é... Agora, o motivo também pelo qual ela fala dessa dualidade... Então, assim, veja, nós estamos numa realidade dual. Esta realidade aqui, lá na fonte, consciência é só consciência. E consciência contém informação. Mas na informação há obrigatoriamente dualidade, né? E na existência também há dualidade, né? Nessa experimentação aqui. Então a gente experimenta as coisas de um extremo ao outro. Por quê? Como diz a Lúcia Helena Galvão, a gente só percebe a existência de uma coisa em comparação com a outra. Se não há com o que comparar, não há como perceber. Por isso que esta realidade é dual, né? Então, se eu tenho claro, eu falo assim, pô, mas o que é claro, né? Claro é o oposto de escuro. Luz é o oposto de escuridão, de sombra, né? Se eu tiver num ambiente, se eu tivesse vivido a vida inteira num ambiente totalmente iluminado e claro, eu não saberia o que era escuridão e tampouco, por incrível que pareça, saberia o que é claridade, porque eu estou vivendo nela, né? Então, só pelo fato de existir a sombra é que eu percebo o que é a claridade e consigo avaliar isso, né? Só pelo fato de existir o medo e o amor que eu entendo todas as variações entre um e outro. Então, essa dualidade é importante, ela faz parte da existência nesta realidade, né? Agora, a nossa existência como consciência, ela não é dual, né? Consciência é uma coisa só, é o todo. Nós somos um pedaço do todo, estamos lá flutuando no todo, é uma coisa só. Agora, o que a gente consegue conter e trocar entre uns e outros é informação. E informação necessariamente é dual, porque ela precisa do zero e ela precisa do um, senão ela não se forma. É o contraste, lá na base, é o contraste. É claro que eu não sei se é quando a Lúcia Helena Galvão fala isso, ela está falando tão profundamente no tema, porque ela não está discutindo a constituição da realidade digital, mas ela está discutindo todas as consequências, com certeza, para a nossa experimentação. Nossa experimentação ela tende a ser dual e, entre os extremos, a gente tem toda a escala. Né? E o que nos permite perceber as coisas. Né? Eu acho que ela acertou um ponto tão grande que quase que é uma informação assim que flui para todas as escalas de reflexão. Né? Eu não sei se você já leu o livro Conversando com Deus, do Neil Donald Walsh. No capítulo 3, ele dá um exemplo bem interessante, você estava falando aí, me remeteu isso, porque ele diz assim, antes eu existia como um todo, né? Eu estava ali e eu existia. E aí ele faz uma pergunta assim, se o universo existisse, mas ninguém estivesse lá para ter consciência do universo, ele existiria? E em termos de consciência, não. Então ele diz o quê? Então, para que o universo tomasse consciência de si mesmo, eu criei a outra parte, seria, no caso, as consciências nós. Então, a partir do momento que agora eu criei a outra parte, isso, ele mesmo, entendeu? Eu tenho, nasceu o tempo, porque se agora eu não tenho só o todo, e eu tenho alguma outra coisa que está lá e não aqui, então o espaço entre aqui e lá é o tempo. E essa percepção de consciência é muito interessante, Mário, porque eu comecei a observar e falei, cara, é interessante mesmo, porque olhando por esse princípio, primeiro, não há nada de errado no processo construtivo. Não quer dizer que tudo seja certo, mas é que tem uma diferença entre você não aceitar uma situação e se machucar com ela. São coisas distintas. Eu não aceito um comportamento, de repente, abusivo, não deve aceitar. Mas a partir do momento que você toma uma decisão e tira isso da sua vida, também não adianta ficar remoendo isso aqui dentro, porque senão, de uma certa forma, eu fico recriando a experiência. Porque eu acho que você tem uma coisa interessante, que é essa questão da ideia da autoconsciência ou da consciência nos força começar a perceber que emoções, pensamentos, sentimentos são efeito e não causa. E aí eu começo, se eu não entrar nesse propósito, porque eu acho que a pessoa, quando ela vive no paradigma material, ela olha para fora e o fora reflete o dentro.
Lógico que existe uma interação com a realidade externa, mas uma interação é diferente de um espelhamento. Porque, sabe, que exatamente, eu fiz uma palestra esses dias, Mário, exatamente com esse tema, autoconsciência versus ansiedade. Porque eu cheguei à conclusão que grande parte dos estados de ansiedade que as pessoas passam é por falta de autoconsciência. Elas não compreendem. Se a gente entende que a ansiedade é um efeito de preocupação, e preocupação muitas vezes são questões elementares que nós estamos negligenciando, só que a pessoa passa a vida inteira achando que a questão é dinheiro, é relacionamento, é isso, mas no fundo é a consciência dela, vamos dizer assim, aptando que tem coisas como amor próprio, autodesenvolvimento, expansão, aquela questão da missão que é muito real, todos nós temos aqui uma missão muito forte para entregar, para compartilhar, e partir do princípio de que a vida não é feita para nós, mas a vida é feita a partir de nós. Isso dá uma liberdade, Mário, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, era difícil, tinha que passar, mas tinha algo interno que dizia assim, o que eu tenho que entender dentro de mim que eu não entendi ainda? Não tem nada aqui fora. Putz, mas tal pessoa me magoou. Cara, enquanto eu não entender e dissociar essa mágoa, eu não consigo voltar minha mente para mim mesmo. Porque eu fico preso na pessoa. Eu lembro da experiência e não consigo ir para a fonte do conflito. O que está faltando dentro de mim que eu estou projetando? Eu, sinceramente, hoje eu vejo que, nesse sentido, e algumas pessoas elas iriam ficar muito doidas em ouvir o que eu vou te falar agora, mas não existe diferença entre um processo terapêutico entre razão e emoção e mecânica quântica. É a mesma coisa. Manipulação de energia, direção, forma. E parece que quando a gente acalma esse sistema, eu me desprendo dele. E aí eu tenho essa experiência que você falou, que é uma experiência que nos remete muito a lembrar da ayahuasca, não é verdade, Mário? Olha, eu estava tentando, assim, você fala tantas coisas, assim, que você juntou, no sentido de você juntou várias coisas, citou várias, e cada uma delas daria para fazer um bate-papo individual sobre ela. Mas é complicado. Essa questão de entender, aliás, foi o que me motivou a fazer. Eu estava com essa ideia martelando há alguns dias aí, como uma criatividade lá que estava vindo, uma intuição, né? Aquelas coisas que vão vindo, porque eu costumo trabalhar de um jeito aqui hoje que é totalmente diferente do que eu fazia antes, né? Antes da minha iluminação e do meu despertar até onde eu cheguei, né? Claro, ninguém chega. Iluminação não significa que você virou perfeito, significa que você deu um salto, né? Você veio num processo crescendo, 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 uma hora as coisas se encaixaram e você deu um certo salto de percepção. Mas eu cheguei num ponto onde essa questão aí do que eu acabei escrevendo, assim, você quando está lá atrás, vamos dizer, num ponto anterior, você pensando que a vida é uma coisa e lutando com a vida e criando planejamentos, achando que está no controle total, que você... Né? Porque às vezes você tem aquela sensação que devia estar no controle e não tem nenhum, e eu tinha uma sensação inversa, de que assim, eu tinha muitas experiências, né, pelo fato de ser de exatas, né, de engenharia, esse negócio de planejar, executar, fazer acontecer, você vai ficando com uma sensação que você comanda tudo, né? E assim, eu tive uma lição tenebrosa que me jogou no chão, me botou de joelho e falou, você não manda nada aqui. Coisa alguma. E assim, o que eu descobri nisso? Que tinha aprendizado, que a vida era, né, é aprendizado, é oportunidade de crescimento. Para que tudo isso? A resposta que eu tive no auge do buraco, quando eu desesperei e questionei, eu recebi a resposta. É para aprender coisas, né, que tem a ver com o que você estava falando. Você tem algo para aprender com a situação. Né? E aí eu falei assim, nossa... A primeira coisa que eu vi, assim, você tem aquela sensação que você foi um pensamento, né? Parece um pensamento seu, mas aquilo não estava dentro de você, né? Eu não sabia nada e foi um aprendizado gigantesco e foi uma iluminação, né? Eu recebi aquela resposta daquele jeito. Não, isso que está acontecendo, essa desgraça que está acontecendo do seu ponto de vista, é para aprender alguma coisa. Aí aquilo foi tão radical e tão correto a resposta que eu nem questionei. Eu falei assim, é óbvio, né? Não, assim,
Só faltou falar para mim mesmo, seu idiota, por que que você mesmo não concluiu isso? Precisou ouvir isso de fora, né? Por assim dizer. Ainda que tenha sido um pensamento, né? Não foi que eu ouvi vozes nem nada, eu ouvi meu próprio pensamento, mas aquilo estava na cara que não era meu. Já foi um primeiro, mais um passo de despertar ali também. E vamos dizer, se não era meu, poderia até ser meu, vamos dizer, talvez de um eu maior, alguma coisa assim, mas não era meu, eu, personagem que eu achava que era, né? Não importa como chegou ali. Mas tudo isso conecta com o que você estava comentando sobre tudo que ocorre aqui. Bom, isso foi a primeira coisa, né? E aí eu falei para mim, se é para aprender, eu vou prestar atenção em tudo. Eu quero aprender tudo, porque eu não quero passar por isso de novo. Porque a minha mente é muito lógica, entendeu? Então, assim, bom, se isso está acontecendo para eu aprender, então eu preciso aproveitar, porque senão eu vou ter outra oportunidade de aprender e eu não quero essa oportunidade. Tá de boa, né? Pode crer. Aí eu fiquei atento, e assim, a quantidade de aprendizados foi gigantesca, né? E eu sabia o que, vamos dizer, né? Não importa qual era o mecanismo que levou até ali, mas eu fiquei atento e aprendi um quilhão, né? E a coisa principal que eu aprendi, que eu senti que estava vindo aquela lição para mim, era que eu não estava no controle como eu imaginava que estava, né? Não era o personagem que estava planejando as coisas e resolvia tudo, né? Tem algumas coisas que eu planejo, que eu faço acontecer, isso não invalida muita coisa, né? Materialmente é possível você fazer coisas acontecerem com planejamento, mas não significa que, assim, você pode, como dizem no exemplo no núcleo, você pode ter escolhido a melhor terra, contratado o melhor engenheiro agrônomo, adubado, com o melhor adubo, feito correções, comprado a melhor semente, né, plantou, irrigou e tudo mais, e ainda assim aquelas sementes podem eclodir e crescer e dar os frutos, e pode ainda dar um pane e não dar certo. Quer dizer assim, você faz a sua parte, mas não há uma garantia 100%, né? E tem um componente aleatório na coisa, e a coisa ainda pode vir a dar ou não. Mas você fez a sua parte, né? Então, a vida é aprendizado, né? E isso é outra coisa. Então, voltando para o fio da meada, é tanta coisa, porque tudo que a gente pega tem meandros e deslancha. Mas a oportunidade de crescimento e aprendizado, isso foram vários, né? E aí é claro que eu fui esticando. Mas depois eu entrei também disso, acabou me levando para My Big Toe, e eu descobri, né, porque em My Big Toe é o que ele fala, como você disse. Não é para você acreditar em nada que eu estou dizendo, não estou fundando nenhuma religião, eu estou te dando um mapa que você precisa experimentar e bater com seus dados da sua realidade, da sua experiência, da sua experimentação, e ver e validar o que é válido para você por você. Porque se você só acreditar no que eu estou dizendo, é mais um monte de crenças em cima da pilha que você já tem. Então, meu objetivo é que você nunca mais acredite em nada, se livre de todas as crenças atuais, descubra quais são e se livre delas, né? É o meu objetivo, o seu aqui e o dele no livro, é livrar você das crenças para você fazer aprendizado real, que é experimentar por você mesmo, que nem essa daí. E o que aconteceu? Entre as coisas que estão no mapa de My Big Toe, uma delas é que isso aqui é uma escola. Isso aqui é um laboratório, escola virtual, de realidade virtual, para a gente experimentar, passar por experiências como esta que eu passei, como essa que você passou, e extrair conhecimento de ser, crescer em valores, né? Se tornar um ser melhor. Sim. E aí, você melhor preparado, você lida melhor com as próximas situações e reduz o sofrimento e passa a ser feliz. Sim. Inclusive, né? Você vai reduzindo o sofrimento e começa a virar a mesa e passar a ser feliz, porque você tem um domínio maior de compreensão das coisas e tudo que está lá você começa a enxergar o aprendizado. Isso é outra coisa, porque realidade, como você disse em algum ponto lá atrás, né? Você não disse dessa forma, mas realidade é percepção. É aquilo que cada um de nós percebe. É diferente para cada um. Nós estamos aqui conversando, tem mais algumas pessoas nos acompanhando. Cada um que ouvir o que qualquer um de nós disser vai ter a sua interpretação particular, porque as palavras e os conjuntos de palavras e frases, junto com a experiência daquela própria pessoa, vai levar ela a ter uma compreensão específica. Ela vai estar entendendo o que ela pode, o que ela consegue, às vezes o que ela quer, e não exatamente o que você pensou em dizer. Uma coisa que você pensou em dizer, outra, como nós dissemos,
e outra é como aquilo foi compreendido. E compreensão é pessoal. Então, realidade é percepção. Não é apenas o que está acontecendo, ou o que parece estar acontecendo. É o que estamos percebendo, como estamos interpretando, do que parece que está acontecendo. Então, a realidade, ela não é tão simples, ela é complexa. E ela é aprendizado, ela é crescimento, ela é oportunidade. Isso aqui é uma escola. Se isso aqui é uma escola, não faz sentido essa questão né? Não estamos discutindo nenhuma religião aqui, mas essa questão de céu e inferno é recompensa e castigo. Recompensa e castigo é coisa da humanidade, é coisa local nossa. Nós estamos pondo em cima de alguma coisa que é boa, algumas histórias de recompensa e castigo, para tentar manusear e criar freios para os humanos aqui, né? Para poder conter, em geral, de repente, em algum momento precisava mais disso, porque as coisas já foram mais violentas, mas hoje em dia talvez já poderia ser uma coisa mais clara, né? Porque você que vai saber o que é certo e errado por você a partir do seu crescimento, da sua evolução. Então tem coisas que não são legais, né? Por exemplo, um valor que eu prezo é a vida. Eu não sairia por aí tirando a vida de ninguém acidentalmente, assim, por má vontade ou por vontade própria, sabe? Assim, talvez numa situação de defender a própria vida, ou em especial da família, dos filhos, né? Talvez eu chegasse a uma necessidade, talvez tivesse que fazer e talvez fizesse. Mas fora eu ser forçado pelas circunstâncias, eu dificilmente sairia por aí e tiraria a vida de alguém, porque é um valor que eu aprendi a prezar ao longo das minhas existências, né? E que eu prezo agora. Mas isso é uma... Então, assim, não é porque é pecado, entendeu? Porque esse conceito de pecado não faz sentido. Se isso é uma escola, por que você vai, sabe? É a mesma coisa que você fizer uma escola... Alguém imagina hoje uma escola com aquelas palmadas na mão, ou com chicote? Não tem, né? Escola, e o pai, ou a mãe, ou a fonte, né, que eu costumo falar de mãe porque é fonte, né, ele não é castigador, ele sabe, ele é amoroso, isso gerou isso aqui como oportunidade de crescimento. Agora então vou te condenar por degradação infernal por toda a vida. Que raio de pai ou mãe seria esse? Né? Se dizem que é amor, né, não faz qualquer sentido. Totalmente, Mário. Você sabe que eu fui criando umas teorias, né? Fui começando a observar, eu gosto de estudar bastante as religiões espiritualistas, né? E aí eu estava estudando algumas coisas da religião espírita e o que eu entendi, na verdade, ao meu ver que acontece, vamos pensar aqui, eu começo a entender que a interação entre os meus pensamentos e sentimentos, eles criam a minha frequência, o meu campo de vibração e, naturalmente, vão influenciar na minha percepção. Quando eu começo a entrar num distúrbio muito grande, vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que se suicida. Obviamente, a frequência vibracional dela vai estar muito baixa, vai estar numa frequência de entropia, de desconstrução. E, de repente, essa pessoa, muitas vezes, ela acredita que ao matar o corpo, ela deixa a existência. E aí ela vai e comete esse ato. O corpo fica, a mente continua, a consciência continua. Só que aqui eu intuo, Mário, que parece que tem muitos níveis, né? Parece que não é uma coisa direta assim. Mesmo que eu seja, vamos dizer assim, uma boa pessoa, eu esteja bem, morri, finalizei. Não é a ponte direto Deus. Talvez existem várias camadas, vários estados de consciência até chegar numa consciência maior. Porque a morte em si não causaria nenhum milagre evolutivo. Porque se a morte em si alterar o meu estado de consciência, ela anula quem eu fui. E aí isso não faz sentido com uma inteligência. Então, quando eu forço esse rompimento por um distúrbio emocional, pense como deve ser se caso for assim. De repente, a pessoa vai lá, dá um tiro na cabeça. Ela não vai morrer. Quer dizer, o corpo físico morre. Mas além dela estar ainda com a consciência da própria existência, ela, por não ter tido a desconexão física certa, ela ainda tem a impressão do corpo, tal qual. Não sei se você ouviu falar pessoas, eu tinha um conhecido meu que ele tinha uma perna amputada e ele sempre reclamava de sentir o dedinho do pé coçando. Então, a impressão mental indifere. Aí você imagina qual que é uma vibração do estado de consciência que uma pessoa ela vai se colocar, que um ser vai se colocar nisso. E agora você imagina muitas pessoas nesse estado de consciência por ressonância aglomeradas. Podemos chamar isso tecnicamente de inferno, mas não que foi condenado e ninguém mandou para lá, mas era uma frequência ressoante. Claro. Né? Não, você cria, Alex, você cria a sua realidade.
quer você esteja nesta realidade ou em qualquer outra. Então, assim, você não estar nessa realidade significa, como você não deixa de existir, que você vai estar em alguma outra. E você está num... Eu costumo, assim, associar muito, porque, assim, em geral, um estado desse, né, ou é um desarranjo mental gigante, né, ou no mínimo, como é que chama? Depressão, né? A pessoa vai ficando em depressão, vai se aprofundando, vai se sentindo cada vez mais limitada, porque naquele estado depressivo percebe poucas opções, poucas escolhas, poucas alternativas, e vai se aprofundando e cada vez vai vendo menos, até que só sobra aquela que não faz o menor sentido, mas para ela faz porque é a única. Tá? Então, assim, é meio que um negócio assim. Então, isso é uma coisa muito delicada, que requer ajuda, que requer remédios, que requer tratamento para sair do buraco, para poder voltar a raciocinar com o mínimo de clareza, né, e voltar a sentir com o mínimo de clareza para poder encontrar saídas. Porque saídas sempre existem, só que a pessoa, como realidade é percepção, aquela pessoa aprofundadamente depressiva, ela está afundando, afundando e cada vez vendo menos saída, até que acha que é só aquela. Né? E aí, como você falou, né, naquele estado que você está, né, porque assim, uma das coisas que eu acho que eu concordo muito com o Tom é porque ele é uma pessoa que ele explica o seguinte: você tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa você poder escolher o que você quiser. Quer você ache certo, quer você ache errado, quer que seja errado você nem perceba, mas você vai escolhendo. E você vai entrando num estado desse por escolhas ruins e por resultados desagradáveis, e você vai se aprofundando nele, fazendo outras escolhas ruins, resultados piores, até você se ver sem opção. Então, o que está acontecendo? Você está fazendo uma sequência de escolhas onde você está se levando a uma involução. Né? Então, assim, se você está num ciclo reverso, né, você está evoluindo e crescendo. E se você está assim, você está voltando. Essa é que é a verdade. Você está andando para trás. Lamento. Por mais que alguém diga que não anda para trás, pode andar, você é livre. Você pode escolher e andar para frente, e pode escolher bem para você, e escolher coisas que não sejam tão boas para você e andar para trás. E esse é um caso típico. E você vai se afundando, essa metáfora é boa, tá? Você está num estado vibracional conectado com aquele tipo de coisa ali, né? De baixa evolução momentânea em relação a que você era antes, e você vai se associar com aquilo. E você vai bater, quando você tira a sua vida, num local adequado com a sua frequência. Você buscou aquilo porque você inadvertidamente entrou naquela frequência, né? Então você está realmente... E outra coisa, que é pior, né? O Tom costuma explicar o seguinte, né? Que aquilo que você faz que não é bom para você, porque, em princípio, né, só fora os familiares sofrendo, a consequência ruim é para você. Os familiares vão sofrer e vão acabar um dia esquecendo com um pouco de sorte, né? Mas você vai ficar com aquilo. Mas assim, você já fez uma vez e você sabe. Tudo aquilo que você não deveria fazer, por exemplo, você não deveria beber excessivamente. Né? Talvez não deveria nem beber, mas pelo menos, né, não beber excessivamente. Agora, se você começa a beber excessivamente, depois que você já está bebendo excessivamente, é mais fácil você continuar e se aprofundar do que você sair. Né? Você já fez, você já entrou lá. Né? E para você abandonar aquilo vai dar síndrome de abstinência, qualquer tipo de droga, né? Não precisa ser só bebida. Mas assim, você já fez, você já quebrou aquela barreira, você tinha aquilo, por exemplo, eu tenho como valor, mas pum, aconteceu alguma coisa, matei. Matei um, mato dois, mato três. Quem matou 10 mata 100, quem matou 100 mata 1000. Que diferença faz? Então, assim, depois que você quebrou aquela barreira daquilo com aquilo que você fez, você está... O que te impede de... Uma vez que você está naquele nível de evolução, você vai precisar... Vamos dizer que você volte aqui para entrar de novo, você vai entrar em alguma coisa com aquele nível. Você levou e você vai voltar com ele. Né? Então você vai entrar em algo já naquele patamar. Não é porque assim, a pessoa raciocina, não, eu vou embora, porque quem sabe na próxima geração eu nasço filho do Bill Gates. Eu brinco sempre com o filho do Bill Gates, porque muita gente acha que dinheiro é a solução. Né? Dinheiro é solução para quem está bem. Para quem está mal não resolve nada.
Então o cara pensa que vai... quem sabe, o cara faz roleta russa, porque ele acha que vem para cá aleatoriamente. Mas não, você vem em algo associado com o grau de evolução que você está. E você afundou daquele jeito, você vai vir lá embaixo, daquele jeitinho que você saiu. Né? A morte, como você disse, não transforma ninguém em ser iluminado. Porque tem gente que acredita que, por exemplo, eu sou o personagem. Então, quando o personagem morre, agora eu sou aquele iluminadão que estava lá atrás, né? Lá em cima. Né? Então, beleza, agora eu sei tudo, eu sou maravilhoso. É igual no desenho, né? Já sobe casinha, já, né? Então, não é assim que funciona. Né? Segundo pesquisou o Tom, segundo ele explica, segundo faz sentido, você assim, você não leva nada daqui do mesmo jeito que você não traz nada. A única coisa que se entra aqui nessa realidade, no começo do jogo, que chama Nascimento, é quando você entra na realidade através de um personagem, nada mais do que isso. É como se você tivesse entrado lá no computador, selecionou um personagem e entrou naquela fase do videogame lá. Aí, a única coisa que você traz com você é toda a qualidade de ser, toda a qualidade de consciência, ou toda a qualidade espiritual, para cada um escolhe o termo que preferir, que você somou ao longo das suas experiências anteriores. Aí você entra aqui, sem memória de detalhes de vidas, mas com a qualidade, o pacotinho da qualidade dos seus valores, você traz. E aí, dali para frente, você começa a trabalhar de novo, e você ou anda para frente, ou empata, ou anda para trás. E sai daqui com a restante qualidade que você somou, aquilo que você já tinha, o que você recebeu aqui. O que você criou aqui, né? O que você desenvolveu, seja positivo ou seja negativo. Então você ou avança ou volta. Então isso é o que te vai levar para a próxima. Né? Seja lá qual for a circunstância, né? Ela vai ser muito parecida com a necessidade que você tinha aqui e não aproveitou, porque, entendeu? Então, assim, esse benefício, se a pessoa tiver com o mínimo de clareza e entender isso, cara, vamos sair desse buraco, porque o que resolve é eu sair desse buraco nessa vida, e é isso que vai me ajudar a próxima. Não é o fato de morrer que vai resolver nada. Eu não vou ficar iluminado porque morri. O Tom tem uma frase dessa. Alguém fez a pergunta e falou assim, ninguém se ilumina morrendo. Eu não sei se está no livro ou não, mas é assim, né? Ninguém evolui ou se ilumina, né? Ou transcende, ou seja lá qual for, ou se expande morrendo. Né? Você é o ser que você é. Né? Não é o personagem. Então, seja qual for a qualidade que você juntou durante a experiência do personagem, você leva ele embora e continua sendo você. Você não é o mesmo que entrou, né? Mas não é o personagem. Você é o ser com mais qualidade ou com menos qualidade do que entrou. E é isso que você leva para qualquer lugar. Então, assim, é isso que eu falo. Outra coisa, porque tem muita gente que não está bem, né? Às vezes está, vamos dizer, depressivo, ouve uma conversa dessa, porque você está explicando que, em vez da realidade ser construída por partículas materiais e por partículas informacionais, você só está mudando do tijolo para o bloco baiano, né? Da areia e cimento, sei lá, para massa plástica. É só isso que nós estamos mudando. O resto está valendo. Realidade é real, é o que nós experimentamos. Você pode chamar ela de ilusão, que é outra coisa ilusória, né? Porque as pessoas chamam de ilusão porque antigamente eles não tinham o termo virtual. Então eles chamavam de ilusão, ou chamavam de sonho, que era a coisa mais próxima do virtual que eles conseguiam descrever. Agora, não quer dizer que aquilo que você está vivendo não seja real para você. Né? E se não fosse bom e útil, você nem estava aqui perdendo seu tempo. Né? Segundo o Tom explica, isso aqui é o fast track, né? da evolução da consciência. Essa escola, laboratório de realidade, é um fast track, é uma pista rápida. Se você estivesse flutuando que nem consciência lá, sua chance de aprender é muito menor, né, e crescer como consciência do que estando aqui. Então é por isso que a gente vem para cá. Só que a gente está vindo para cá com o risco de ter êxito na evolução ou não ter. Depende exclusivamente das nossas escolhas e do que a gente extrai das escolhas que faz e das consequências. Né? E aí esse aprendizado é o objetivo. Então, assim, suicídio não é solução para ninguém. E pior, né? Significa que você está descendo e que você não vai entrar num degrau acima na próxima. Né? E não estamos falando, né? Estamos falando da qualidade da sua experiência, daquilo que você precisa, da vibração que você está. Você vai para um lugar naquela vibração e quando voltar para cá,
volta para outra personagem naquela vibração. Então, não é. Então, assim, busque auxílio, busque ajuda, se trate, saia do buraco e comece a estudar autoconhecimento, melhore, porque esse é o caminho. Assim, a melhor aproveitamento, aquilo que eu estava comentando, eu não tenho pressa de ir embora. Eu não tenho pressa de ir embora, porque quanto mais eu permanecer com esse grau de consciência, que eu demorei anos né, porque você entra sem memória, você fica circulando, batendo cabeça, até perceber o que está fazendo. Agora que eu entendi o que eu estou fazendo, eu quero fazer o máximo para acrescentar. Né? Então, quanto mais eu acrescentar para a minha qualidade de ser, a minha qualidade de consciência, eu levo. Então, é isso que eu quero. Né? Então, cada oportunidade que eu estou aqui de ajudar, de transmitir, de compartilhar tudo isso, né, com o maior carinho, né, e ajudar outros a compreender isso também, porque me levou um tempo, né? Eu comecei a descobrir isso com 50 anos, né? Eu precisei gramar muito aqui até conseguir começar a fazer avanço real, né? Não quer dizer que eu não aprendi nada, mas eu nem sabia bem o que eu estava fazendo. Eu estava tendo aprendizados aleatórios, né? No sentido de... Eu não sabia que eu estava aprendendo. Né? Agora eu sei. Se eu sei, eu posso colaborar com o processo. Né? A velocidade aumenta, o conteúdo aumenta. No começo eu achava que eu estava consciente, depois eu percebi que na verdade eu só estava consciente da minha própria inconsciência. Mas você sabe que tem uma questão aqui, que ela pode ser situacional? Vê o que você reflete sobre isso. Porque quando eu estou trabalhando o processo, quando eu comecei a intuir dessa forma, que essa interação entre pensamentos e sentimentos, elas criavam uma vibração que de uma certa forma constituía a minha realidade, né? Não tem processo mágico, porque é aí que está. Nós vivemos, entre aspas, nesse sentido, de dois mundos. Eu tenho aqui o mundo mental, imaginativo, criacional. Eu posso acessar muita coisa aqui. Mas a partir do momento que eu vou trazer isso aqui para fazer uma criação no externo, aí eu tenho leis também que regem o externo. Na minha percepção, é muito claro perceber onde que encaixa, até onde vai a física clássica, que conecta depois com a física quântica, vamos dizer assim. Uma do mundo micro, outra do mundo macro. Mas parece que quando a pessoa ela tem uma visão clara, na minha percepção, as coisas convergem para o mesmo caminho, se complementando, mas num nível mais essencial, mais profundo, consciência. Quando a gente começa a perceber isso, Mário, muitas vezes acontece assim. A pessoa, de repente, ela está aparentemente bem. Ela está bem. Tá? Mas o que eu fui, pelo menos assim, entendendo com relação à questão de emoção? Antes tem-se uma ideia de que as pessoas podem nos gerar emoções. Tá? De repente eu posso gerar uma mágoa em você, eu posso gerar uma raiva em você, pelo meu comportamento aqui de fora. Depois, quando você vai mais profundo nessa questão de compreensão emocional, como é que funciona essa interação, vem uma frase que diz assim: ninguém pode te afetar, a não ser que você se torne antes afetável. E o que eu comecei a observar nos atendimentos que eu ia fazendo? Que muitas vezes a pessoa, ela estava numa fase que parecia ser boa, mas porque, para que ela se mantivesse naquilo, ela estava reprimindo muitas coisas dentro dela que ela não estava acessando. Só que vamos pensar assim, pelo menos na minha visão, tá, Mário? Na minha percepção. A pessoa, nós viemos para cá em evolução. Nós já temos um pacote de experiência de uma certa forma, porque se eu pensar por esse lado, a primeira coisa que muda é que eu não sou Alex. Alex é só parte de quem eu sou. Então, aí eu tenho que colocar a minha vida, eu procuro tentar criar uma imagem mental, como que seria, sabe? Imagina você lembrando a sua vida, Mário, só que cada ano que passou da sua história, como na verdade uma parte de um caminho. Imagina que você conseguisse ir subindo e conseguisse vendo a sua vida com todos os acontecimentos, só que do alto. Porque muitas vezes eu tenho um momento aqui que quando me machuca, me traz para um estado de ego que me desconecta de toda a construção. E é muitas vezes onde a pessoa entra no processo de autodestruição, entropia, ela começa a não perceber o sentido sistêmico. Quando eu olho de cima para a minha experiência toda aqui, eu tenho uma visão mais ampla da minha vida num todo, de todos os acontecimentos que foram acontecendo, de tudo que me trouxe aqui. Mas se eu pensar pelo campo da evolução, na verdade existiriam outros eus em outros pacotes de experiências, com outras identidades, com outras experiências, e de uma certa forma, quando eu chego aqui como Alex, né, para representar esse papel, todas as experiências desses outros personagens, elas estão ali contidas na minha mente, mas eu não tenho isso como razão. Então a minha mente está zerinha, eu começo uma nova experiência como Alex, só que tudo aquilo que está vibrando dentro de mim, de conflito, de problema, de alguma forma
vai começar a se manifestar externamente. Então, de repente, eu fui uma pessoa que, sei lá, rejeitou muito as pessoas e segurou muito esse sentimento, e de repente eu tenho aqui nessa experiência pessoas que eu amo que me rejeitam, e isso me afeta demais. Só que quando vem esse sentimento, na minha percepção, eu poderia dizer para você, olha, a minha história gerou isso em mim. Mas, na verdade, o que eu percebo, Mário, o que eu acredito muito é que não. Na verdade, isso já estava dentro de você, e essa experiência fez só você tomar contato com aquilo que estava ali guardado e era seu objetivo. Seu objetivo, como você mesmo disse, a gente vai partir dessa dimensão, desse mundo, não vai levar carro, não vai levar apartamento, não vai levar dinheiro, não vai levar nada. Vai levar todo o conhecimento moral, tudo aquilo que realmente, vamos dizer assim, fez jus ao coração, à consciência, nos conectou com Deus. Esse é o ganho real. Mas, grande parte das vezes, a gente se esquece disso, né? E a gente começa realmente a colocar as mecânicas, os processos, tudo isso como mais importante. E aí eu acredito que uma parte maior de consciência nossa mesmo, sabendo que esse não é o caminho da nossa felicidade, começa a gerar circunstâncias, vamos dizer assim, até pela nossa ressonância, que nos permitam a entrar em contato com esses problemas. E aí entra aquela questão da Lucilena, é na diferença, contraste, né? Então eu vejo tudo aquilo que eu não quero. Só que se eu olhar de um ponto de fora, Mário, de repente eu posso falar assim, pô, a pessoa estava bem pra caramba, ela desmoronou na vida. Mas será que nesse sentido, Mário, nesse sentido, verdadeiramente a gente não poderia chegar à constatação que não há evolução, mas sim uma percepção daquilo que era real? Você fala involução ou evolução? Ah, uma percepção do que era. Tá. Será que não, pô? Será que não dá? Porque eu não acho que o que você trouxe... Veja, nós estamos aprendendo, Alex, isso que nós estamos aprendendo, que nós estamos crescendo, é descobrindo coisas que para nós não faziam sentido, por mais que a gente, vamos dizer, uma coisa, por exemplo, que é clara, eu posso explicar 30 coisas para alguém, ou ouvir de alguém uma teoria qualquer, dizendo que as coisas são assim, são assados, e isso ainda vai ser só uma informação para mim, mas eu só vou crescer naquela direção quando eu experimentar e concluir que aquilo é válido ou não é válido. Né? É na experienciação que a coisa ocorre. Então, assim, nesse aspecto de que, se você pensar que provavelmente com bilhões ou zilhões de seres vivenciando coisas, muitos já vivenciaram quase qualquer coisa, né? E que está tudo armazenado lá, com informação e possibilidades, tudo já está lá. Agora, se a gente não vivenciar, não existe esse negócio. Eu acho engraçado, às vezes, assim, né? Fica difícil, eu sempre falo, é difícil você dizer que não existe esta possibilidade ou que não existe aquela. Porque o universo ele tem zilhões de possibilidades. Praticamente tudo é possível, porque a realidade é mental, né? É consciência. E com informação, né, você sabe que você pode criar qualquer coisa. Você pode criar pessoas que voam, né, pessoas superpoderosas. Virtualmente, tudo é possível. Né? Então, você dizer que algo é impossível é difícil. Mas eu perdi o fio da meada. O que a gente estava falando mesmo? Perdoa. Não, acho que eu compreendi o que você falou. Talvez seja... A gente estava falando dessa questão da evolução. De captar. Você está falando da gente captar as coisas que já estão lá, né? Que não é, na verdade... o nosso crescimento é através de caminhos, né? Que podem ser inovadores também, eventualmente, mas, em geral, essas possibilidades, né? Se você pensar que existe uma fonte maior ajudando a coordenar tudo isso, que ela tem acesso a tudo isso, a quantidade de coisas que está disponível é grande, e o nosso caminho pode estar sendo trilhado de crescimento. Mas eu acredito também que existe um componente inovador, porque a existência do ser consciente individuado, ele é uma contribuição para a fonte. Não é que nós não contribuímos com nada. Talvez o personagem aqui distraído esteja tropeçando e não esteja ajudando muito momentaneamente. Mas na massa, né, das consciências individuadas, a consciência individuada foi uma estratégia criada pela fonte para acelerar a evolução dela e do todo, de tudo. Né? Então, porque antigamente, vamos dizer, só existia a fonte. Quando a gente começou lá vazia, ela começou a criar coisas, experimentar, né, através do uso da informação. Mas é como se você estivesse isolado, sozinho, no vácuo, em lugar nenhum. Imagina você trabalhando com a sua cabeça e criando ideias, criando ideias, criando ideias. E aí tudo bem.
isso é legal, deve ser, mas você não tem com quem trocar ideia. Imagina o terror disso. Não é verdade? Então, assim, agora, quando ela criou essa possibilidade de outras consciências individuadas e delas interagirem umas com as outras, cria uma enormidade de situações possíveis que não existiria dentro de um ser único, um ser unicelular, ok? Onde tudo está dentro dele. Agora, tudo continua dentro dele, mas existem unidades individuadas que interagem umas com as outras, que geram situações, e depois, numa etapa seguinte de evolução, para dar um outro salto, foi criado realidades como a nossa, através de Big Bang digitais, né? Programa-se as condições iniciais, e o universo parece que explode, mas é digital, e se cria a possibilidade de planetas, da vida, né? E de avatares para que as consciências pilotem, experimentem vidas diferentes em ambientes controlados, com interação controlada, porque no mundo mental é um sonho. No sonho você sonha qualquer coisa, não tem consequência. Você acende uma bomba, ela explode na sua cara e você continua lá. Não tem consequência. E aqui não. Se você pegar uma dinamite, acender e ficar segurando, babau. Né? Você vai ter que buscar outro personagem porque aquele já foi. Tudo aqui tem consequência. E, aliás, as pessoas ficam bravas comigo, às vezes, quando eu falo quando você explica o que é livre-arbítrio. Né? Porque a pessoa pensa que não existe livre-arbítrio porque ela não está fazendo o que ela quer, ela gostaria de ter a vida, mas então ela não tem livre-arbítrio. Não, peraí. A vida atual que você tem é a consequência de todas as escolhas que você fez. Você fez escolhas, você tem livre-arbítrio para escolher entre duas coisas, entre três coisas, mas depois que você escolheu, você vai passar pelo processo, pela consequência. A consequência não é livre, não faz parte do livre-arbítrio. A escolha faz. Você puxa o palito de um lado, aí o outro lado do palito vem junto. Né? Então, aquela é a consequência. Então, o livre-arbítrio é esse. Tem 10 coisas para escolher. Aí eu vou lá, puxo o palito 1 e ele é comprido. Sabe aquele joguinho que o pessoal põe vários palitos, um curtinho no meio? Né? Ou eu puxo o curto ou eu puxo um longo. Né? E a consequência vem. A escolha é livre, o resultado não. Né? Senão não seria um jogo. Né? E é um jogo. Tudo aqui é um jogo. É um jogo prático, onde a gente experimenta, faz escolhas e vê as consequências. E aí, se estiver atento, prestando atenção, vivendo o presente, observando, você aprende. E aí você usa o aprendizado e faz melhores escolhas. Mas não existe escolha ruim no final. Né? Existe consequência desagradável, que você não queria. Então você pode aprender e alguma dessas consequências você eventualmente evitar, porque você já aprendeu, já entendeu onde vai dar e acabou-se. Né? Ou você está observando, se você está atento para a vida sua e das pessoas ao seu redor, você aprende com a sua vida e com a dessas pessoas, nessas interações. As pessoas estão fazendo escolhas. Aí você vê que alguém não fez uma escolha tão sábia, que resultou em determinadas coisas. Você, quando for chegar a sua vez, pode fazer uma escolha diferente, aproveitando a sabedoria alheia. Né? E aí você transforma em sabedoria sua. Agora, se você estiver desatento, o cara fez o erro, o outro fez o erro, o outro fez o erro, você vai lá e faz o mesmo erro. Você pisa no mesmo buraco e cai lá dentro, né? Porra, sabendo que tinha um buraco lá dentro. Né? Não é inteligente. Mas a gente faz isso. Mas toda oportunidade é oportunidade de aprendizado e é o que a gente está fazendo aqui. E a questão do livre-arbítrio, nem vamos entrar nela aqui, porque senão a gente explode aí. Eu já entrei em outras, mas as pessoas ficam bravas por causa disso. O universo, a realidade, ela está montada desta forma, bem organizadinha. Não é um sonho, não é uma realidade mental. É uma realidade que parece física e que parece ter consequências. Ainda que no final não tenha consequência nenhuma. Né? Como eu disse, ninguém morre, ninguém fica com o membro amputado, você fica temporariamente com um avatar com dificuldades extras que vão servir para você aprender coisas, porque você tem mais restrições, você vai aprender coisas diferentes se você não tivesse aquelas restrições. Né? Então, tudo tem oportunidade. Mas, no final, a consciência que você é imaterial. Ela não tem... Ela não leva danos do físico. Né? Então, ela leva o aprendizado. E aí, ela aplica para o próximo. Ou não. Ou desperdiça e não aplica. Mas ela tem a possibilidade de escolher. Ô Mário,
se você me permitir, não for explorar você, eu gostaria de fazer uma segunda parte aqui dessa nossa conversa, viu? Porque ó, passou Eu uma hora vou e fazer meia com e bastante, se quiser. para mim Tá parece indo que a gente bem? começou a conversar agora. Putz, tem várias ideias aqui, viu? Vários insights para falar contigo. Não, é um saco sem fundo. Esses assuntos, né, na verdade, eles vão puxando, um vai levando ao outro. Na verdade, é por isso que é uma trilogia, né? Vamos dizer. A minha teoria de tudo, minha grande teoria de tudo, My Big Editor, é uma trilogia. Por quê? Para tentar explicar um pouco tudo isso. Porque você vê, as pessoas vão olhar essa desenvoltura, assim, por que, que eu tenho a desenvoltura para explicar isso? Né? Porque eu estou juntando a minha compreensão de como a realidade funciona com esse mapa que o Tom me ajudou a descobrir, com as minhas experiências e casando e batendo. Né? Então, quando ele diz que aqui é uma realidade escola de aprendizado, eu falo assim, assina embaixo. Não tem a menor dúvida de seguir explicando isso para frente. Assina embaixo, por quê? Eu já percebi isso, eu passei pelos meus perrengues e assim, como eu falei, eu aprendi várias coisas. E depois, ao longo do tempo, fui descobrindo, com a Lucilena Galvão, por exemplo, também, que tudo que é válido para uma coisa, que é uma grande verdade numa área da vida, ela geralmente, se você prestar atenção, ela é uma grande verdade para tudo, para várias outras coisas. Então, e essa questão do aprendizado é fundamental. E quando eu chego lá no livro, ele está lá dizendo, isso aqui é uma escola, tudo que existe aqui são interações, oportunidades de aprendizado. E mais, né, você comentou um outro negócio super interessante, que nós vamos ter que voltar nesse assunto, que a gente não explorou, que é essa questão das pessoas ativarem coisas em você, a pessoa fazer isso com você, fazer aquilo com você. Escuta, a pessoa pode te dar um soco, te dar um tiro, te chutar a canela, tem um monte de coisa que a pessoa pode fazer com você, te trancar numa sala, né, te trancar numa prisão, mas isso é com o corpo, com o ser que você é, e você não é o corpo, né, e que é esse o que incomoda, porque você sente como se os outros estivessem manipulando você. Às vezes o outro nem sabe o que está fazendo, ele nem tomou conhecimento, porque ele está vivendo sonâmbulo por aí, falou uma merda qualquer, desculpem a expressão, e aquilo incomodou você profundamente, por quê? Não é por culpa dele. Ele falou, ele nem sabia que você estava ouvindo, que aquilo incomodava você, mas o problema é que o botão é seu. Né? Ele apertou sem querer e o botão é seu. Agora, se você for uma pessoa que estiver num estágio muito básico, cheia de botões, cheia de traumas, cheia de crenças, qualquer coisa que alguém fale em determinados temas, aciona os seus botões, ok? Agora, a maioria das pessoas não está atenta o suficiente para fazer isso a propósito, né? Às vezes uma ou outra, quer dizer, um parente próximo, sabe que você fica incomodado com isso ou com aquilo, por exemplo, sabe que você está desempregado faz tempo e que não acha nada, e aí fala que você é um vagabundo e aquilo incomoda você. Vamos chutar, né? Para dar um exemplo qualquer. Ou se você tem uma tendência a beber, você é um bêbado, sei lá o quê. Não importa, qualquer coisa que incomode você. Então pode ser que determinadas pessoas até façam de propósito, claro. Tem pessoas melhores e pessoas piores. Mas você às vezes encontra pessoas na rua, no trabalho, que nem sabe da sua vida particular, né? Às vezes um chefe, ele fala um negócio que deixa você arrasado. Né? Isso aconteceu muito comigo. Porque eu estou associando com coisas que aconteciam entre mim e meu pai. O botão é meu. Né? Não importa que meu pai contribuiu ou não, o botão é meu. Né? E está lá, e eu não resolvi. E aí eu vou lá e o chefe fala alguma coisa, eu associo ele com meu pai, com o que meu pai dizia, e pum, o botão disparou e já estou eu pulando no pescoço do chefe. Né? Então, o botão é meu, ninguém tem culpa. Agora, claro que se for uma pessoa especializada, observadora e maldosa, né, e ela pode, descobrindo que você é cheio de botões e ela vai aprendendo quais são os seus, ela pode usar isso para te manipular. Mas isso vai ser uma raridade. A maioria das pessoas não está vivendo, prestando atenção nesse detalhe, não desenvolveu essa habilidade, porque isso é uma habilidade, né? Então, ser maldoso e hábil, né? As duas coisas juntos. E aí ela pode fazer isso também. Então, assim, só porque eu queria comentar, porque era um ponto interessante que você trouxe à tona, né? Acaba a gente, é como você falou, o assunto é interminável. Então, Alex, enquanto você quiser, se quiser listar temas, se as pessoas quiserem deixar perguntas, a gente pode ir abrindo outras. Quanto mais tema a gente tem específico, mais interessante vai ficando. Né? Porque a gente não consegue... Que nem o tema da... Nós estamos falando de evolução da consciência, expansão, iluminação, o que é consciência, que foi para que a gente oficialmente abriu a conversa,
tudo que nós falamos aqui são contribuições, porque isso, como você disse no início, é um processo, né? Não é um processo todo santo dia. Na verdade, o que nós estamos fazendo, quer saibamos ou não, na face da Terra, é fazer crescer, expandir a nossa consciência, crescer a consciência, a qualidade de ser, a qualidade espiritual, seja lá qual for o termo que a gente use. Nós estamos buscando uma iluminação e cada passo que a gente dá nos aproxima dessa luz. Até um momento que, de repente, às vezes, né, encaixam, caem umas fichas, faz aquele barulho, e aí podemos dar pequenos saltos, né? E iluminação, expansão da consciência, é você perceber mais de você mesmo, do seu funcionamento, da realidade maior, né, do contexto, né, do mecanismo das coisas, é estar mais presente. Tudo isso está extremamente relacionado. Então, não pense, né, que nós fugimos do tema, não. Que o tema é imenso. Você sabe, Mário, que na verdade, assim, essas ideias que nós trazemos aqui, como obviamente diz o Tom, e a gente vai reafirmar isso em cima, não somos donos da verdade, estamos compartilhando com vocês aquilo que funciona para a nossa vida e batendo um papo aqui coletivo. E o que é interessante é porque você que está conectado aqui com a gente e isso fez sentido, acho que exatamente, na verdade, Mário, acho que contextualizar dentro daquilo que mudou para nós é tão importante quanto a gente ficar falando talvez do processo, porque essas ideias aqui, se você se afina com elas, se elas fizeram sentido para você, é aqui que é para mim, acho que chega num ponto crucial que se eu pudesse deixar para vocês aqui uma reflexão do que me ajudou muito nesse movimento cada vez mais, foi o entendimento de como usar a minha razão e a minha emoção. Porque nós temos uma interação muito forte entre a razão e a emoção, e quando você de repente está ouvindo aqui, está refletindo e está te fazendo sentido, já transcendeu a razão. Isso já começou a gerar pontos emocionais que voltam a afetar a sua percepção. Isso é transcender de consciência, isso é expansão de consciência. Né? Porque eu não vejo a expansão de consciência como um salto do seu momento atual para o nirvana, mas sim como uma ideia mais ampla, e uma ideia mais ampla, e mais ampla. E na dúvida, a coisa é mais fácil, né, gente? Porque se você quer expandir sua consciência, usa a sua razão e a sua emoção para te conectar com aquelas ideias que te levam para a frequência do amor. Porque aí você nem precisa saber de expansão de consciência. Mas se você está na frequência sistêmica, amorosa, nossa, isso é muito poderoso. Isso cura a nossa vida, né, Mário? Transforma um pouquinho mais leve os problemas. Porque problemas você vai ter de todo jeito. Vejam bem, a questão aqui não é te falar alguma coisa que vai fazer você não ter problemas. Esquece isso. A questão aqui é realmente te dar as ferramentas para você saber como resolver, porque vai ter ad eterno. Até porque você está evoluindo, e para você evoluir tem que vir algo maior. E por aí vai, né? Mário, olha, um grande prazer, muito obrigado, viu? Ó, essa conversa aqui vai render, eu vou depois entrar em contato com você, e semana que vem a gente começa desse ponto aqui, se você tiver disponibilidade, vai ser uma honra bater um papo de novo contigo. Muito obrigado, viu, meu amigo? Tá bom, obrigado a você também, Alex. É sempre um prazer falar com você. Eu sempre repito isso porque é verdade. Então, muito obrigado. Você sabe que eu descobri você lembra disso? Eu vi você falando alguma coisa, eu fiquei impressionado com a coerência com que você falava. E aí acabamos entrando em contato e conversando, né? É isso mesmo. Valeu. Gratidão, viu, Mário? Gratidão muito mesmo. obrigado a todos por terem participado. Espero que tenha sido interessante e útil. Ponham perguntas, ponham temas, né? E a gente continua depois. É isso mesmo. Muito obrigado, uma boa noite a todos, um abraço, Mário, e a gente vai se vendo. Agora entra uma próxima live. Vamos falar de autoconhecimento de novo, autoconhecimento e transformação agora. Gratidão, meu amigo. Autoconhecimento é o único tipo de conhecimento que existe, porque a gente conhecendo de nós é que a gente vai entender a realidade, porque ela está aí para nós, ok? Sim. Ela está aí para nossa autocompreensão. É para isso que a realidade existe. Então é por aí. Eu vou salvar aqui e vou oferecer para compartilhar. Você fica de olho lá, se der tudo certo, você aceita no botão. Valeu? Gratidão, meu amigo. Uma boa noite a todos. Um abraço. Boa noite a todos.